Olá, gente, graça e paz, bom dia, tudo bem? Legal, gostoso estarmos juntos aqui. Sejam bem-vindos aí os visitantes, né? Que gostoso, a gente está sempre disposto aí a receber gente e que vocês se sintam em casa. Isso aqui não é um prédio da Igreja Batista apenas, mas é o lugar onde nós nos reunimos como corpo, comunidade de fé e filhos amados do Senhor, tá bom? Então se sintam muito à vontade aqui entre nós. Nós estamos numa série de mensagens aí, queridos, na carta de Tiago, e Tiago é um autor, assim, bem interessante no Novo Testamento, porque ele traz uma perspectiva meio que sapiencial, né? Dizem que Tiago, ele fala sobre a sabedoria do Novo Testamento, e ele é comparado até com Provérbios lá de Salomão, pela forma que ele aborda a vida. Então ele traz assim alguns dilemas da vida moderna de uma forma de contraste, de uma forma aonde as coisas são colocadas em paralelo e nos fazem refletir sobre a vida. É muito interessante como é que Tiago trata os dilemas da vida. Então a gente já estudou o capítulo 1, na verdade, né, nos 2 domingos passados. Vamos entrar no capítulo 2 agora. Mas antes, em cima desta temática, eu trouxe aqui um poema de Ricardo Lísias, que é um escritor brasileiro, falando sobre essas incoerências do ser humano. Ele escreve assim: somos a soma de todos os medos. Somos a soma... Peraí, tá meio ruim de enxergar, né? Somos a soma da razão e da incoerência. Somos a soma do medo e da coragem. Somos a soma do amor e do ódio. Somos a soma da vingança e do perdão. Quem somos é o nome do poema. Somos a soma da malícia e da inocência, da vitória e da derrota, da justiça e da impunidade. Somos a soma de todos os males e de todas as virtudes. Uau! Como esses textos nos chamam para reflexão, né? E aí nós vamos entrar no texto então de Tiago capítulo 2. Eu quero convidar aí todos que quiserem, né, a abrir as suas Bíblias ou ligar os seus apps. Tiago capítulo 2. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada hoje, tá? Diz assim, olha: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: ei, você, sente-se aqui no lugar de honra. E ao pobre você diz: fique ali em pé, ou sente-se aqui perto do meu chão, onde eu ponho os meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles também que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade,
cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta revelação, obrigado pelas escrituras. Obrigado porque o Senhor tem nos enchido das tuas verdades e isso tem transformado as nossas vidas. Que todos aqui possam sair daqui hoje transformados, Pai, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então Tiago aqui, ele vem fazer uma denúncia, não é? Tem um pecado aqui na sociedade. Qual é o pecado? A acepção de pessoas. Então, eles estavam reunidos na sinagoga, lembrando que aqui é uma carta bem no início da igreja, né? Então, os cristãos ainda se reuniam nas sinagogas, entre judeus e judeus cristãos, e ali era ainda essa mistura. E aí ele olha para isso e fala assim, tem um problema aqui. Os ricos estão sendo honrados e os pobres estão sendo desprezados. E isso é um pecado. Vamos entender esta afirmação de Tiago, olhando principalmente no começo agora para 3 grandes alertas que Tiago faz. Primeiro, sobre a contradição entre dizer que nós servimos um Deus glorioso e ao mesmo tempo queremos buscar honra de homens. Ele diz, não faz qualquer sentido. Por quê? Nós dizemos, diz ele aqui, olha, que nós servimos, temos fé no Senhor da glória. Então, se Cristo é o Senhor da glória, por que eu preciso glorificar alguns homens? Por que eu preciso ficar buscando a glória desses poderosos? Ou eu sirvo ao Senhor da glória, ou eu sirvo a estes homens. Percebam a incoerência aqui? Não faz sentido nós buscarmos a glória nas pessoas humanas, porque nós temos um Deus glorioso. Nós cantamos aqui, foi a última, a penúltima música aqui. O próprio Calvino, refletindo sobre esse texto, ele tem esse comentário que é interessante. Cristo é pouco valorizado por nós quando a admiração pela glória mundana nos domina. Então, são opostos aqui. Ou eu vou buscar a glória mundana através dos poderosos e dos homens e do sistema e esquecer a glória de Cristo, ou eu vou buscar a glória do meu Senhor e não estar refém desse sistema que nos corrompe. Ok? Muito bem, então disso aqui surge uma pergunta. Temos buscado mais honrar a Deus ou bajular os outros? É uma reflexão para nós, ok? Responda a você mesmo e perceba aí em que lado você tem entendido. Muito bem, o segundo alerta que Tiago nos dá aqui logo de cara é contra a acepção. No versículo 4 ele fala assim, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Isso aqui é uma pergunta retórica que, na verdade, é uma afirmação, né? Se você ler a sequência do texto, ele vai dizer que era exatamente isso que estava acontecendo. As pessoas estavam fazendo distinção. Então, eu olho para uma pessoa e vou tratá-la diferente pela roupa que ela tem. Eu vou tratá-la diferente dependendo da origem que ela é. Eu vou tratá-la diferente dependendo do sotaque como ela fala? Eu vou tratá-la diferente dependendo do carro que ela chega? Da posição que ela tem na empresa?
É isso aqui que Tiago está alertando a igreja. Ele fala, vocês estão julgando as pessoas com critérios errados, porque a questão não é julgar ou não julgar, porque a Escritura nos dá abertura para julgamentos em cima de doutrina, não pela aparência das pessoas. É por isso que ele diz, o julgamento de vocês está errado, está com critérios errados. O próprio Jesus fala sobre isso, lá em João capítulo 7. Não julguem segundo a aparência, mas julguem, vocês podem julgar, pela reta justiça. É a palavra de Deus, é o evangelho que nos dá fonte suficiente para nós julgarmos doutrinas e ensinos que podem nos corromper. Este é o julgamento pela reta justiça, que Jesus fala aqui, e que Tiago está nos alertando. Vocês estão julgando pelos critérios errados. E aí surge então uma segunda pergunta. Temos valorizado mais a aparência ou a essência das pessoas? Não precisam responder para mim, nem em voz alta, mas pensem sobre isso, porque é uma pergunta muito profunda. Porque as coisas são sutis, gente. A gente, às vezes, não percebe como a gente trata as pessoas diferente. Será que eu tenho o mesmo tratamento com a tia da limpeza do que eu trato o diretor da empresa? Entendem? Como às vezes a gente se pega nessa cilada? Será que eu trato os entregadores que vão entregar comida lá em casa com o mesmo respeito, né? Com a mesma dignidade que eu falo com uma pessoa importante? Com o meu chefe? Será que a gente não tem esses tratamentos diferentes? Eu estou olhando a aparência da pessoa, o que ela tem, ou estou olhando quem ela realmente é, a sua essência? E o cristianismo nos chama para essa reflexão. O terceiro alerta que Tiago nos coloca aqui, logo de cara, é contra a ostentação. Porque ele coloca aqui, olha, se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, gente, isso não é para pouca coisa, não é? Mas naquela época, vestindo roupa luxuosa, né, várias túnicas, coisas coloridas, enfeites e tal, vocês derem um tratamento especial dizendo, sente-se aqui no lugar de honra, sente-se aqui na frente, aqui é o lugar que nós reservamos para as pessoas importantes. É isso que eles estão dizendo. Existem lugares na nossa reunião onde são lugares para pessoas importantes, e o Senhor é uma pessoa importante, não porque eu te conheço, mas porque eu olhei pelo que você tem, como você se mostra, então você é importante. Então senta aqui no lugar de honra. Ah, você pode ficar de pé mesmo. Você não tem lugar para você aqui. Será que a gente, às vezes, sabe, sem perceber, a gente não, no nosso coração, olha, essa pessoa não tem lugar na minha vida? Essa pessoa não tem lugar em nosso meio? Não tem lugar no nosso pequeno grupo? Não tem lugar na nossa casa? Ah, não vamos chamar essa pessoa, não. Vamos chamar só aquela. Aquela, eu me identifico mais com ela. Aquela pessoa é mais agradável. Aquela pessoa é mais cheirosa. Aquela pessoa é mais bonita. E a gente vai fazendo distinções, gente. Infelizmente, é assim. Então, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, olha, percebam que o problema não é ter, é ostentar. Então, olha o que Paulo fala. Ensine aos ricos deste mundo, Timóteo, que não se orgulhem nem confiem no seu dinheiro. Não tem problema você ter, mas se você se orgulhar e confiar nele, aí virou um problema. Sua confiança, agora olha o oposto, deve estar em Deus, não na sua riqueza. Que Deus que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Então olha o oposto. O rico quer cada vez ficar mais rico pensando que aquilo vai satisfazer o seu coração. Paulo fala, não,
isso daí é uma cilada. Quem realmente te provê e te satisfaz é Deus. Então, é o outro lado. Diga-lhes também, olha a prática agora, que usem seu dinheiro para fazer o bem. Não é só para reter, não é só para ter mais. Usem para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras. Essa é a medida de Deus, para saber se alguém é rico. Em boas obras. E generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Então, assim como Tiago e Paulo, todo o cristianismo vai nos chamar para nós, com certeza, evoluirmos na vida, que isso é muito bom. Eu quero que todos aqui cresçam, estudem, sejam promovidos nos seus empregos, abram suas empresas, sejam grandes empreendedores, para que cada vez Deus dê mais recursos para que a gente seja generoso, reparta com o necessitado, olhe para o próximo e não acumule apenas para nós. Este é o ciclo da riqueza divina aqui na terra. Ok? Muito bem, então isso nos leva a uma terceira pergunta. Tenho buscado satisfação e confiança em ter algo? É isso, se eu conseguir isso, então eu vou estar tranquilo. Sabe, se o meu investimento, se a minha poupança chegar aqui nesse ponto, aí eu posso ficar tranquilo. Jesus falou sobre isso numa parábola, né? Falou, poxa, tá legal, hein? Você plantou, semeou, colheu bastante, os seus celeiros estão gordos, fartos, tudo muito cheio. E aí o homem descansa e fala, bom, então agora eu estou tranquilo, a minha vida está segura nos meus celeiros. Ele fala, você é um louco. Porque esta noite mesmo podem pedir a tua alma, e o que você vai apresentar ao Deus? Trigo? Não, nós vamos apresentar uma vida que reflete o caráter de Cristo. É isso que nós vamos apresentar para o justo juiz naquele dia. A vida cheia de boas obras que refletem o caráter de Cristo. A nossa satisfação está em ter ou em ser alguém? Porque quando eu entendo que eu sou filho de Deus, então eu sou satisfeito nele. É isso aqui que o texto está dizendo. E aí ele vai muito forte no versículo 6, se eu não me engano, ou 5, ele fala assim, mas vocês desprezam os pobres. Vocês desprezam os pobres. E aí ele vai dizer que isso é um pecado, e ele vai usar 4 argumentos para nos mostrar por que desprezar o pobre é um pecado. O primeiro argumento que ele usa é porque ele fala que os pobres também são filhos amados de Deus. O mundo olha para a pobreza, para os pobres, e fala o sistema, e fala assim, você não presta para a sociedade. Porque você não consome como os ricos consomem. Você não presta para a sociedade porque você contribui muito pouco para a economia. Essa é a visão do sistema. Deus olha para os pobres e fala assim, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres? Percebam que na visão de Deus eles não são pobres. Para o mundo eles são pobres. Então aqui tem uma guerra de perspectivas aqui. O mundo olha para essas pessoas, vocês são coitados, vocês não têm nada para acrescentar. Deus olha para essas pessoas e fala o quê? Ele escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Olha a mudança de perspectiva aqui, de visão. Para a sociedade, os pobres não são ninguém. As pessoas na rua são invisíveis. Os moradores em situação de rua, não abrimos nem o vidro. Não é? A gente não quer ser incomodado. Mas para Deus, os pobres, que parecem ser pobres, aqui neste contexto, porque eram cristãos, claro. Eu não estou dizendo que todo pobre é abençoado por Deus só porque ele é pobre.
Aqui não é uma teologia da pobreza que Tiago está falando. E nem que é só porque o cara é rico, ele é inimigo de Deus. Não é isso. O contexto local daquela comunidade estava se apresentando dessa forma. Então a gente precisa entender isso. E aí, olha só o que Paulo escreve para 2 Coríntios 6. Paulo também tinha entendido que as riquezas não o definiam. E ele fala assim: nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres. Ele tá reconhecendo que ele não tem bens, mas enriquecemos a muitos. Como é que alguém que é pobre pode enriquecer o outro? É porque ele tem uma riqueza que não é mensurável com as coisas materiais. Não possuímos nada, Paulo diz, mas no entanto temos tudo. Então o cristianismo vai nos mostrar que a nossa riqueza não está no que nós temos, mas sim em quem nós somos. Somos filhos amados de Deus, ricos em fé e herdeiros do reino. Isso faz total diferença quando a gente consegue enxergar dessa forma. Nós não ficamos mais reféns de ter, de consumir, de comprar. Eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo. Não, eu já sou amado. Isso muda tudo. O segundo argumento que ele usa é o seguinte: vocês estão do lado errado, Tiago está falando. Vocês estão exaltando os ricos, mas os ricos estão oprimindo os seus irmãos. E o cristianismo não é uma verdade que oprime o outro. O cristianismo é a lei da liberdade, não é da opressão. Então está tudo errado. Vocês, olha só, não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Percebam que aqui tem um segundo agravante aqui. Além deles oprimirem os pobres, eles ainda o negavam a Cristo. Bem provável que nesta sinagoga ele está falando aqui para os judeus poderosos ali da sociedade que ainda rejeitavam o cristianismo, mas estavam inseridos no mesmo sistema de adoração e comunhão religiosa no início da igreja. Então ele falou: mas espera aí, vocês estão honrando aqueles que estão desprezando o seu irmão. Isso não pode acontecer entre vocês. Isso é um absurdo que Tiago está falando. Vocês estão do lado errado. E aí, a gente precisa pensar, por que nós bajulamos muitas vezes os opressores? Mas você vai falar assim: não, Rogério, eu nunca estou do lado do opressor. Não, eu nunca vou bajular alguém que oprime meu irmão. Eu sempre vou levantar e me defender contra os oprimidos. Será? Será que na prática a gente realmente coloca isso? Vamos dar uma olhada então. Primeiro motivo que eu acho que essa sociedade moderna de hoje bajula opressores, trazendo agora para os nossos dias, é a omissão. Por que a omissão? Porque eu penso assim: enquanto ele está oprimindo o outro e não me oprimir, está tudo bem. Essa era a ideia da igreja cristã na Alemanha nazista. Enquanto o nazismo estiver oprimindo os judeus e não estiver perseguindo a igreja, eu vou ficar quietinho. Está tudo certo. Eu me omito, ele oprime o outro e não me oprime. Isso é o quê? Covardia. Isso é uma covardia. Então a gente, às vezes, nas redes sociais, a gente vê isso, né? Nós tivemos uma cantora semana passada aí, essa semana, inclusive, ela falou que ela não cantaria num casamento com pessoas do mesmo sexo. Uma cantora famosa aí. E aí, vieram todos para cancelá-la. Absurdo, não sei o quê, preconceituosa, tal, papapá, papapá. E poucos cristãos a defendendo. Se omitem. Sabe por quê? Eu não quero ser cancelado. Então deixa cancelar ela.
Quando estiverem oprimindo ela, tá bom. Só não podem vir para mim. Então eu me omito. Muitas vezes a gente age assim, com covardia, por omissão. Um segundo motivo é por comparação. Eu olho para o opressor e eu falo assim, puxa, bem que eu podia ser igual a ele, hein? Porque o cara está oprimindo, mas ele está tendo sucesso na vida. O cara tá com o cara usa lá o boné de 5 mil reais. Entendeu? O cara tem um baita de um carrão. Não, esse político aí, ele é opressor, mas o cara tá rico. Então, puxa, por que eu não poderia ser igual? Então, essa sedução de nós olharmos para quem está dando certo na vida sem olhar se eles estão fazendo certo, é uma sedução real. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ah, tal fulana lá, tal cantora, ela não tem valores cristãos, mas, pô, ela tá rica, famosa, primeiro lugar no Trend Music aí, no Spotify mundial. Ah, então eu preciso parecer com ela. Por que muitos produtos são falsificados? Por que existe um comércio de produtos falsificados? Porque as pessoas querem se parecer com outras, querem consumir o que elas têm, mas elas não têm dinheiro para comprar. Então não tem problema. O Neymar apareceu lá com um boné de 5 mil, eu vou comprar esse boné falsificado por 50 reais. Talvez as pessoas vão olhar para mim e eu vou ter um pouco ali, né, de sensação de que eu sou parecido com ele. É um perigo isso, gente. Por que não sermos sinceros, não é? Autênticos. Para que querer imitar os outros? E um terceiro motivo é a ambição. Por quê? Porque se na omissão eu falo assim, bom, eu não vou falar nada para o opressor porque ele não está me oprimindo, eu vou ficar quietinho. No terceiro, na ambição, é o seguinte, o que esse cara pode me dar? Eu sei que esse cara é um rico, é um poderoso, é um influente, é o chefe aqui na empresa, é o diretor, não importa, é um empresário aqui na cidade e tal. Eu sei que ele faz coisas ilícitas, eu sei que ele Nossa, como é que chama a palavra? Me fugiu aqui. Ele oprime os seus funcionários ali, um sistema não paga corretamente seus impostos, enfim. É um cara que não tem uma boa postura cidadã e um exemplo a ser seguido. Mas ele é poderoso e influente. Então, se eu ficar do lado desse cara, talvez um dia ele me contrate. Talvez um dia ele me abra uma porta. É assim que a gente faz na empresa, gente. Quando a gente fica bajulando lá os grandões na empresa. Por quê? Ah, mas quando aparecer uma vaga aí, ele me coloca na seção que eu quero. Ele me transfere para aquela posição. Então, eu fecho os meus olhos para os ilícitos que eles cometem, porque eu tenho a ambição de um dia que ele me projete. É isso que muitas vezes acontece, gente. Na vida. E a gente fica bajulando opressores e pessoas que não amam a Deus, que são inimigos do Evangelho, porque a gente quer os benefícios materiais que eles podem nos propor. Isso é uma cilada enorme. Muito bem. O terceiro argumento que ele vai usar está nos versículos de 8 a 11. E ele coloca assim, sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino. Qual é esta lei do reino que ele está aqui projetando? Ame seu próximo como a si mesmo, que é a maior, né? Jesus falou que este aqui é o resumo de todo o evangelho. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então são as regras de ouro. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Então, qual é o argumento que ele está usando aqui? Vocês dizem que são cristãos. Vocês dizem que amam a Deus. Vocês dizem que seguem o cristianismo que diz para amar as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver isso ao longo das Escrituras.
Há vários textos falando sobre isso. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, quando esteve entre nós, agiu como? Com acepção? Não. Ele recebia todos. Todos, sem qualquer distinção. Então, se vocês são cristãos e dizem que seguem este mandamento de amar o próximo como a você mesmo, como é que na prática você está fazendo distinção e acepção e desprezando as pessoas? Então, ele está acusando aqui os leitores, né? Os seus ouvintes, dizendo que a acepção que eles estão fazendo é contra a lei do amor que eles dizem seguir. Este é o argumento. É um argumento que faz total sentido. Por quê? Porque ou nós amamos a Deus e tratamos as pessoas como elas são, e recebemos e acolhemos as pessoas, ou nós fazemos distinção pelo que elas têm. Muito bem, então, em cima deste terceiro argumento aqui, nós vamos dar uma olhada que, para reforçar isso, ele fala que no amor, para a gente entender o raciocínio de Tiago, se eu amo, eu não discrimino, mas eu trato com igualdade. Ok? O segundo aqui, para reforçar esse argumento, é que no amor não há transgressão, mas obediência. Essa história de que algumas pessoas dizem assim, não, eu amo você tal, mas não obedeço o que você me pede. Um filho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na sua casa. Não, eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Mas quando você dá uma orientação, ele não te cumpre? Isso não é amor. As Escrituras dizem... O que Jesus fala em outros textos? Ele fala assim, olha, se vocês me amam, vocês obedecem às minhas palavras. E eu virei e farei morada junto com o Pai em vocês. Porque aquele que me ama, obedece. As Escrituras estão sempre relacionando esses dois temas, gente. Não tem como você dizer que ama e ser um rebelde. Não tem. Está cheio de gente querendo ser cristão rebelde, dizendo que ama a Deus. Não dá. Então o texto fala sobre isso. Fala, pô, vocês falam que seguem lá a lei do amor, de Deus, do Evangelho, e vocês agora desobedecem esta lei? Então está errado. E um terceiro argumento para reforçar, no amor não há parcialidade, mas totalidade. Por quê? Porque é exatamente isso que o texto fala lá. Ah, vocês dizem que seguem parte da lei e a outra parte vocês não seguem? Os judeus eram mestres nisso na época. Jesus denunciou eles lá no capítulo 15 de Mateus e em outros textos. Mas não, espera aí, vocês falam que vocês guardam o sábado, parabéns. Mas quando os seus pais precisam, vocês dizem que não precisam mais cuidar dos pais, porque já são idosos, e aí você já está ofertando aqui, então você está livre de cuidar da sua família? Então, ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Tiago está falando isso. Ele falou assim, a mesma lei que disse não matarás, é a mesma que disse não adulteres. Ah, não, eu não mato ninguém, mas se eu sou um adúltero, então você é um transgressor. Essa é a verdade. É igual uma multa de trânsito, gente. Você fica o ano todo sem levar nenhuma multa. Aí, de repente, chega uma notificação lá na sua casa, Pércio. Aliás, quando eu vejo essas notificações lá, eu fico até meio preocupado, mas de vez em quando chega. Aí tá lá assim, tem um campo lá para você colocar o seu nome. Sabe qual é o campo que está escrito? Infrator. Mas eu obedeci à lei de trânsito os outros 64 dias. Mas um dia eu passei no farol vermelho. Por causa daquela multa, eu sou um infrator. Percebem? É isso que Tiago está falando aqui. E muitas vezes a gente quer ficar escolhendo o que a gente vai cumprir na lei de Deus. Presta atenção nisso, gente. Às vezes a gente fala assim, olha, não, eu sou uma pessoa que eu
cumpro os meus devocionais, a minha leitura, a minha disciplina espiritual, eu sou super rígido nisso. Mas às vezes eu faço uma fofoquinha. Porque eu não me seguro, né? Sabe, aquela pessoa ali deu aquele mole, eu preciso... Então eu sou um transgressor da lei. Não, eu sou uma pessoa que eu ajudo o próximo, eu estou sempre ali envolvido nas causas sociais, entendeu? Mas esse negócio de fidelidade no casamento não dá, né, pastor? Aí o senhor está pedindo demais, né? Então a nossa mente, ela quer manipular, ela quer fazer esse jogo com Deus, sabe? Olha, eu vou cumprir o que dá para eu cumprir, o que não dá, sabe, vamos flexibilizar. Não existe lei flex. Não existe, gente. A lei do Senhor é total. Se eu amo a Deus, eu cumpro o evangelho como ele é. Ah, mas eu não consigo. Não, eu também não. Mas na força do Espírito Santo de Deus, nós somos chamados para ser transformados a cada dia à medida do Filho, que é o nosso modelo de vida. Amém? Muito bem. E o quarto argumento que ele vai usar aqui é o seguinte: não se deixem enganar. A acepção que vocês estão fazendo hoje, que é um pecado, será julgada por Deus. Então, gente, se vocês acham que Deus não está vendo essa opressão aí ao pobre, o Reginaldo falou aqui sobre o Instituto Equipar, e não só o Instituto, como a igreja aqui, a IB Horto, a gente tem trabalhado muito juntos aqui para fazermos parcerias exatamente para levar um pouco de dignidade para essas pessoas. Porque a gente sabe que talvez eles não tenham todos os dias a carne que a gente tem na geladeira, a mistura. Talvez não é todo dia que eles consigam se agasalhar como nós. Talvez não é todo dia que eles vão conseguir ter um ambiente saudável na sua casa. Então, o que nós propomos aqui? Ser um pouco de alívio. Nós não vamos resolver o problema do mundo. Algumas pessoas me dizem isso, né? Quando eu falo que eu estou envolvido com causas sociais, você fala assim, mas eu não vou resolver o problema do mundo, você não vai conseguir resolver. Não, mas aquilo que Deus me deu como responsabilidade, eu posso fazer. Entende? Eu estava conversando com uma pessoa, que trabalha, que mora, meu vizinho, e ele falou assim, o quanto ele gastava em pet shop. Ele estava falando isso para mim. O quanto ele gastava em pet shop. Aí, em algum momento da conversa, tal, eu ouvi tudo, valores para mim que eu achei muito salgado, sinceramente, gente. Eu não tenho pet, então eu não tinha noção do quanto ele gastava com o pet dele. E aí, hotelzinho, banho, piscina, tal, seca não sei aonde, é um negócio assim que nem eu tenho. Mas tudo bem. Aí tava lá, tal, e tem 2 ainda, então é tudo dobrado. O custo do pet dele, tal, tudo de raça, cada filhote custou R$6.500, tal. Aí, em determinado momento, eu comecei a falar um pouco das coisas que a gente está fazendo aqui, ajudar o próximo, tal, não sei o quê. Né? Eu falei, puxa vida, né? Quantas vezes a gente fica tão envolvidos com os nossos luxos, tal, né? E a gente não percebe que tem pessoas passando fome do nosso lado. E aí, essa pessoa falou assim para mim, mas eu não consigo acabar com a fome do mundo. Entendeu? Então, qual é a mentalidade dele? Eu vou continuar com os meus cachorros e gastando e investindo neles, porque eu não consigo resolver a fome no mundo, então eu estou livre dessa culpa. Aí eu falei assim, mas você pode fazer algo. O que está na nossa mão é possível. Bom, ele não gostou muito, mas tudo bem. Mas às vezes a gente tem que falar, né? Então, o que esse texto vai nos mostrar agora? Tiago 2,12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha que texto duro, gente.
Vários outros textos falam sobre isso. Nós seremos julgados na medida de graça, compaixão e misericórdia que nós mostramos aos nossos semelhantes. Não que há um mérito nosso aí, mas o quanto eu reflito o caráter de Cristo na vida com o meu próximo. É isso que o texto está dizendo. Porque se eu amo a Deus e sou cristão, eu preciso agir como Cristo agiria. Eu preciso refletir o que ele faria, pensar como ele pensa, falar como ele falaria. É isso que o texto está dizendo. Então, olha só, eu vou ser julgado pela lei da liberdade. Qual é essa lei da liberdade? É o Evangelho. O Evangelho, apesar de ser algo assim que a gente pensa que está, eu estou sendo então liberto de qualquer lei que me aprisionava. Não, é verdade. Nenhuma lei mais nos aprisiona. Mas nós somos agora esclarecidos pelo Espírito Santo de Deus, iluminados pela palavra, ao ponto de saber o que Deus pensa e o que Deus quer. Então, se nós não reproduzimos este modelo de Cristo na terra, qual é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Se nós não manifestamos o reino de Deus através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, nós estamos descumprindo esta lei da liberdade. Mas eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Sim, você tem. Mas isso não te exime da responsabilidade e da culpa. Por quê? Eu falava isso para os meus filhos, quando eles eram mais novos. Pô, pai, eu quero aprender a dirigir, eu quero já sair sozinho. Eu falei, não, tudo bem, vai chegar o momento de você fazer tudo isso. Mas não se esqueça, quanto maior liberdade eu te der, mais responsabilidade eu vou te cobrar. E a vida do cristão é exatamente essa. Nós somos livres na lei do Evangelho, mas nós temos grande responsabilidade. E o que Tiago está apontando é isso. Com a liberdade que vocês têm, vocês não podem desprezar o seu irmão. Graças a Deus que o texto não acaba aí. O versículo 13 diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, que coisa linda. Sabe por quê? Porque nós vamos ser transgressores da lei mesmo. Nós vamos ser. Em alguns momentos, Deus vai olhar para nós e vai falar assim: fez tudo errado. Não foi assim que eu te ensinei. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Você olha, você vê aquilo, você fala assim: meu Deus, da onde esse menino tirou isso? Não foi isso, e lá em casa ele não viu isso. Não é possível. Deus olha para nós e fala assim: da onde esse meu filho aprendeu isso? Não foi comigo. Em vários momentos nós vamos transgredir. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque o coração de Deus e a compaixão do Pai, ela é altíssima. Nós vamos ter um momento agora de reflexão. Eu quero chamar já o pessoal do louvor, mas pense sobre isso. Talvez você tenha se identificado nessa história aqui como um discriminador. Talvez você tenha vivido, em alguns momentos, agradando as pessoas pelo que elas podem te oferecer. Talvez você seja um bajulador. Talvez em algum momento você se identificou com isso. Fala: meu Deus, às vezes eu estou no lado errado. Eu estou agradando as pessoas que eu deveria estar alertando, corrigindo, exortando. Eu tenho um papel em tudo isso, eu não posso me omitir. Eu não posso fechar os meus olhos para as injustiças que acontecem ao meu lado. Mas se eu falar isso lá na empresa, eu posso perder o emprego. Pode. Eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu trabalhei 20 anos numa empresa. Uma grande empresa. E em vários momentos eu me expus. Muito mais do que eu deveria. Olhando pela ótica humana. Os meus colegas falavam assim: cara, você não devia ter falado isso.
Os caras vão te perseguir. Mas eram situações que eu percebia que precisavam ser denunciadas. Graças a Deus, Deus me segurou lá por 20 anos. E eu tinha plena consciência que eu não conhecia ninguém, não tinha cartucho, como falam aí, não tinha costas largas, não tinha sido indicado por ninguém, mas eu sabia que Deus tinha me colocado ali e que eu só iria sair quando fosse o propósito dele. E isso me deu segurança para eu ser autêntico, para eu ser quem eu sou, sem precisar ficar bajulando as situações ilícitas que aconteciam do meu lado. Com respeito, mas eu denunciei. Talvez você tenha se identificado como o opressor. Talvez é você que está oprimindo alguém. Talvez você não está tendo a misericórdia que Deus espera que você tenha com as pessoas. Talvez você não está tendo a paciência para lidar com situações de conflito e você vai descartando as pessoas. Não importa, meu querido, com qual desses personagens aqui você se identificou. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por você. Por todos nós. Pelo transgressor. Ele morreu pelo bajulador. Ele morreu pelo que se omite. Ele morreu pelo opressor também. A cruz de Cristo é suficiente para trazer perdão sobre toda a humanidade. Não importa o deslize, não importa o pecado. O que Deus espera de nós é um coração quebrantado, contrito, arrependido e consciente da sua falha. E é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui agora entre nós. Feche os seus olhos. Pense na sua vida, seus comportamentos, seus pensamentos, que muitas vezes a gente não tem coragem de falar, mas são discriminatórios. Pai, nos perdoa, Senhor. Traz sobre nós a Tua graça. Olha para a cruz de Cristo. Olha por aquele sangue derramado, Senhor. O sangue que pagou a pena e o preço do pecado de toda a humanidade, para que agora nós pudéssemos chegar diante de Ti com ousadia, com segurança, com fé, sabendo que o Senhor nos recebe. Porque o Senhor olha para o Teu Filho e vê o sacrifício que foi pago. E nele nós somos justificados. Todo transgressor é justificado em Cristo Jesus quando se arrepende dos seus pecados. Deus nos perdoa, perdoa os meus irmãos, perdoa a nossa sociedade, Senhor, que é tão opressora. Deus, toca no coração, Senhor, dos ricos, dos poderosos, daqueles que têm fechado seus olhos, Pai, para olhar para os necessitados, os carentes. Desvios de verbas, Senhor, que deveriam ser para alimentar crianças na creche. Deus, desperta, Senhor. Desperta essa nação para a justiça, Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor, para denunciar o pecado, Senhor, que há entre nós, de não cuidarmos dos vulneráveis. Nos ajuda, Senhor, a não sermos preconceituosos, a parecermos com o Teu Filho. Nos perdoa. Em nome de Jesus.